E o salário da Elizabeth era de cerca de US$ 1 milhão, enquanto a Marilyn ganhava apenas 100 mil. Olá, meu nome é Rayane Duarte, esse é o Paralelo Meridiano, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a vida da Marilyn Monroe e sobre alguns fatores que acabaram aí, digamos assim, culminando para aquele estado de emocionalmente frágil que ela se encontrava quando ela morreu. Bom, primeiro a gente começa esse vídeo, claro, lembrando aí que a Marilyn, ela se consolidou na história enquanto um mito, enquanto o ápice aí de símbolo sexual. Contudo, por trás aí de toda essa sensualidade que a mídia, que a indústria cinematográfica e ela própria imprimiram, existia uma mulher com outras características, com outras singularidades. A Marilyn, ela veio aí de uma infância marcada por questões de abandono, de abuso sexual, de viver em orfanatos. E depois, ali durante a sua juventude, quando ela deu início à sua carreira, quando ela começou a aparecer nas mídias, ela percebeu que os ensaios, todas as vezes que ela se posicionava em alguma campanha publicitária, ela conseguia aí um grande espaço. E é claro que as pessoas em volta dela também perceberam isso e começaram a construí-la, definir essa imagem aí tão marcante da Marilyn que permanece até hoje. Vale destacar que aí na década de 50 a gente tinha dois padrões de beleza que eram extremamente impostos. De um lado, a gente tinha toda aquela questão de feminilidade, de fineza, de refinamento e também de uma certa ingenuidade que era ali encontrado em algumas atrizes e algumas personalidades, como por exemplo a Audrey Hepburn. Mas de outro lado, a gente já tinha essa questão da mulher com o corpo mais sensual, mais modelada, essa questão mais de pin-up, que era exatamente a Marilyn Monroe no ápice aí de expressão. Eu separei aqui 3 tópicos para a gente falar. Primeiro, sobre a questão da discrepância salarial, porque apesar da Marilyn ela usar muito dessa questão dos ensaios fotográficos, ela sempre almejou ser uma atriz e, mais do que isso, ser uma atriz com credibilidade, que não tivesse apenas personagens, apenas aqueles papéis que reforçassem ainda mais o estereótipo de loira burra, porque acabava que eram esses papéis que eram entregues para ela. Aquele papel de moça engraçada, mas meio burrinha, de moça ali extremamente sensual. Ela nunca era tida ali para grandes papéis de peso, papéis de drama, né? Então, sempre reforçando esse estereótipo. A Marilyn, ela sempre procurou se encaixar dentro do que eles precisavam dela, inclusive com a ideia aí de ganhar ainda mais espaço para poder alcançar esse sonho de ser uma atriz reconhecida. Ela passou até por modificações estéticas, igual a grande marca do cabelo platinado, que lhe dava ali todo esse destaque. E o que é interessante e triste de se notar é que a Marilyn ela não tinha ali um retorno disso. Por exemplo, nos papéis que ela pegava, alguns aí até de filmes que tiveram muito destaque, algumas comédias aí, ela não teve, por exemplo, uma remuneração à altura da imagem que ela já passava, do grande espaço que ela tinha na mídia. Por exemplo, no filme extremamente famoso Os Homens Preferem as Loiras, ele foi protagonizado pela Marilyn e pela Jenny Russell. A Jenny fazia o personagem de uma moça inteligente, irônica, mais ácida, enquanto a Marilyn pegou um papel aí, novamente reforçando a questão da loira, de mais ingênua, mais bobinha, alguém que procurava aí um marido rico para casar. E
A diferença de salário entre as duas era mais ou menos como se a Marilyn tivesse apenas recebido 10% do que a Jenny recebeu. Mais pra frente a gente teve um outro caso ainda, na 20th Century Fox, né? Os estúdios que, enquanto a Marilyn ela trabalhava no último filme da carreira, o Something Gots to Give, que na verdade ele nunca foi finalizado, ao mesmo tempo, no mesmo estúdio, a Elizabeth Taylor trabalhava aí no monumental Cleópatra e o salário da Elizabeth era de cerca de $1 milhão, enquanto a Marilyn ganhava apenas 100 mil com o filme dela, que nunca foi finalizado. Um outro exemplo também é que a Audrey Hepburn, nessa época, um pouco antes de Cleópatra, ela gravou Bonequinha de Luxo e o salário dela era de cerca aí de $750 mil. A diferença aí é monstruosa de salários entre elas. Inclusive, um dos fotógrafos que esteve presente nas gravações do último filme da Marilyn, que é um filme inclusive que tem uma cena de nudez, ele fala que existia aí por parte da Marilyn Monroe uma certa inveja da Liz Taylor e que inclusive essa cena de nudez ela não estava planejada, mas que a Marilyn decidiu que iria lhe tirar a roupa para que ela ganhasse destaque. Só que vale destacar, obviamente, que essa é a opinião, é a perspectiva do fotógrafo, que a gente nunca vai saber de fato se essa rixa entre a Elizabeth e a Marilyn realmente ocorreu. O que é fato que ocorreu era esse problema da empresa diminuindo a Marilyn aí a nível extremos, mesmo ela dando muito retorno financeiro, muito retorno de mídia. Um outro ponto que eu separei para a gente falar também obviamente, a morte da Marilyn Monroe. Ela faleceu no dia 5 de agosto de 1962, dentro da casa dela, aos 36 anos, apenas 36 anos de idade. E ela foi encontrada ali ao lado de um frasco de remédios tranquilizantes que ela usava para dormir, e foram levantadas algumas hipóteses do que realmente aconteceu com ela. A primeira e mais óbvia, que é o mais rápido a se pensar, é de que havia sido suicídio, porque até então, devido aí a todas essas questões que ela já passava, por já estar num nível aí com o emocional abalado, a primeira hipótese foi de suicídio. Mas também levantaram a possibilidade de ter sido acidental, porque ela tomava esses remédios e às vezes poderia ter acontecido dela esquecer que já tivesse tomado mais, algo do tipo. E, em terceiro, a mais mirabolante hipótese de todas inclusive uma teoria de conspiração aí fortíssima, é que ela tenha sido assassinada a mando do presidente John Kennedy. Bom, falando sobre o Kennedy, não apenas só sobre o presidente, mas como também sobre o irmão dele, a gente vem aí aquela suposta questão de que ela tinha um caso com o presidente. Quem aí não se recorda do vídeo, né, memorável dela cantando Happy Birthday to Mr. President no aniversário do John Kennedy? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President, happy birthday to you. Inclusive com uma voz ali extremamente sensual, um tom meio ofegante, que inclusive esse tom ofegante, mais pra frente ele foi justificado como que ele ocorreu porque a Marilyn ela estava muito atrasada e ela correu para chegar no palco. Então quando ela chegou para cantar, ela já estava muito cansada, então por isso que o tom dela ficou meio ofegante. Mas isso colaborou ainda mais para a hipótese de que ela realmente tivesse um caso com o presidente John Kennedy. E além disso, ainda corria a suposição de que ela tivesse também anteriormente tido um caso com Robert Kennedy, que era o irmão do John, do presidente, também aí um outro
político. No caso do Robert, haviam aí algumas evidências, digamos assim, um pouco mais fortes. E a questão de que a morte dela foi um assassinato para calá-la e para que esse escândalo não viesse a público, foi porque um dia antes dela morrer, o Robert Kennedy ele a visitou na casa dela. Isso conforme o relato da empregada que trabalhava na casa da Marilyn Monroe. Mas isso nós nunca saberemos. Na minha humilde opinião, analisando aí todos os problemas que ela enfrentou em vida, eu acredito que realmente tenha sido suicídio ou até mesmo um acidente, mas um acidente causado aí devido a todo esse desgaste emocional ao qual ela se encontrava. E o último ponto que eu trago aqui, que a Marilyn é seu verdadeiro nome, a Norma Jane Mortenson, ela era muito mais do que apenas esse símbolo sexual que foi aí a sua grande marca registrada. Ela não era apenas isso, tem outros fatos aí em torno da figura dela que muitas vezes acabam sendo esquecidos. Por exemplo, apesar de a Marilyn, quando ela morreu, ela ainda era vista como uma pessoa extremamente manipulada por Hollywood, depois disso ela ainda deixou um legado que traz aí para as mulheres aquela visão de uma mulher extremamente livre, uma mulher moderna, uma mulher ousada. Mas a gente não pode esquecer que havia sim, obviamente, uma opressão por trás de tudo isso, mas é inegável que essa personificação, essa ajuda aí para a construção desse perfil da mulher ousada ficou mesmo depois da sua morte. Um outro fato aí também que mostra um outro lado da Marilyn, mostra uma Marilyn que tinha aí um senso político, uma consciência crítica, é que em 2013 o FBI ele divulgou uma lista de pessoas que foram investigadas ali durante a década de 50, 60 por supostamente integrarem o Partido Comunista, e o nome da Marilyn estava incluído. Então, de certa forma, existia ali sim a possibilidade dela estar ligada ao Partido Comunista, e há também toda essa questão, inclusive historiadores apontam sim um perfil ali de uma Marilyn mais radical, uma Marilyn ali com consciência política, e que é algo que não é abordado, é algo que definitivamente não ficou ligado à figura da Marilyn Monroe. Um outro ponto também que a gente pode destacar é que, de certa forma, a Marilyn ela lutou sim para ter espaço em Hollywood. Inclusive ela chegou em um determinado momento da vida a criar uma produtora ali para ver se ela conseguia ter espaço na produção cinematográfica, inclusive contratando mulheres. E a gente percebe essa busca da Marilyn por ser algo mais do que apenas esse símbolo sexual que ela acabou sendo. Eu deixo aqui nesse vídeo essa reflexão para que a gente se recorde da Marilyn não apenas como a garota da foto do vestido branco sendo ali levantada pelo aquele vapor de um bueiro, porque ela não era só aquilo. Marilyn Monroe foi muito mais do que apenas um símbolo sexual. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu particularmente gosto muito da Marilyn Monroe, fã de carteirinha. Enfim, comentem aí o que achou, curtam, compartilhem e por favor se inscrevam no canal. Muito obrigada!